mim é uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Anthony, eu sou estrategista digital, né? Sou publicitário de formação, trabalho com estratégias digitais. Mas acho que o mais importante é que eu sou casado com a Joyce e sou pai da Laura, né? O resto a gente faz, a gente muda, né? Um dia a gente está num lugar, outro dia a gente está no outro. Mas o que importa é isso, né? Mas eu quero, antes de compartilhar algo com vocês, né? E falar um pouquinho sobre o que eu quero trazer para vocês, deixa eu perguntar se eu estou no lugar certo, né? Quem aqui tem o próprio negócio? Levanta a mão. Quem que tem o próprio negócio? Quem hoje gerencia, administra o próprio negócio, certo? Quem que trabalha com venda? Quem vende aqui alguma coisa? Seja sendo dono do próprio negócio ou trabalhando em algum negócio que trabalha diretamente com venda, certo? Acho que já foi 99%. Quem quer vender menos? Tem alguém aqui que quer vender menos? Só para eu me situar e saber se faz sentido o que a gente vai conversar hoje de alguma forma aqui. Alguém quer vender menos? Alguém quer alcançar menos pessoas? Cara, queira, né? Queira Deus que a gente chegue lá um dia, né? Não, eu não posso mais atender ninguém, eu não quero mais cliente nenhum, porque eu acho que para mim já cheguei no meu limite, não quero, não vou expandir o negócio, não vou ampliar a empresa, não vou, eu cansei, eu quero ficar do jeito que eu estou e se der para ter menos ainda, melhor. Alguém chegou nesse ponto ou não? Alguém está nesse ponto? Então acho que dá para a gente trocar uma ideia legal, tá? Se você tem Bíblia, se você está com a sua Bíblia no celular, o pessoal que está acompanhando pela internet, se você tem uma Bíblia em casa, hoje eu quero dividir em 2 pontos aqui o que eu quero conversar com vocês e espero ser muito breve e muito direto. Eu quero falar primeiro sobre alguns princípios de comunicação estratégica que eu encontro na Bíblia, que eu encontro nas Escrituras. A gente sabe que Deus é perfeito em tudo que faz e que, apesar de a mensagem principal contida nas Escrituras não ser nada meramente humano, meramente passageiro, né? O objetivo das Escrituras não foi registrar princípios de administração, de gestão e nada do tipo, né? É a história redentora de Deus para a humanidade, mas aqui estão contidos princípios e valores que a gente pode e deve aplicar nos nossos negócios, nas nossas empresas, e um deles é acerca de algo muito importante, que é a comunicação. Porque se você vai para o início da história, você descobre que Deus criou seres moralmente capazes e que Deus interage com esses seres morais através da comunicação. Deus conversava com Adão na viração do dia. Por que Deus conversava com Adão na viração do dia? Por que era necessário esse tempo na viração do dia? Para que Deus dialogasse com o homem, para que Deus conversasse com o homem. Bom, se Deus era perfeito, se Deus fez uma obra perfeita e Deus viu que era muito bom, Deus podia ter simplesmente deixado essa obra correr e Deus não precisava ficar vindo no final da tarde para conversar com Adão, para dialogar com Adão. O mais engraçado de tudo isso, o que me espanta, é que Adão tinha Deus, certo? Adão tinha Deus. Na viração do dia, Deus vinha, se relacionava com Adão. O Espírito de Deus andava sobre a face das águas desde antes da fundação do mundo, sobre a face do abismo e tudo aquilo que você já leu lá em Gênesis. Mas olha que engraçado, de repente, Deus pleno, perfeito, completo, cria um ser moral e o próprio Deus diz que esse ser está sozinho. A princípio isso não deveria fazer sentido algum. Como é que Deus chega na conclusão de que Adão estava só? Se Adão tinha tudo, porque ele tinha Deus. Ele já se relacionava. Você já parou para pensar nisso? Já tinha passado isso pela sua cabeça? Que Adão tinha a Deus, se relacionava com Deus, mas o próprio Deus chega à conclusão de que Adão estava só. Como alguém está só estando com Deus? Percebe? Como a comunicação ela existe e o ato de se comunicar ele é extremamente valioso para Deus. Deus cria outro ser capaz de se comunicar em igualdade com o homem. Óbvio que Deus estava acima, né, da natureza humana. E Deus cria-lhe um semelhante, alguém da própria natureza, alguém com o qual ele poderia se identificar e se comunicar e interagir, crescer, se desenvolver
em pé de igualdade, potencializar sua própria natureza através de uma relação, através de comunicação com alguém que lhe fosse correspondente. A Bíblia diz isso, alguém que lhe corresponda. Então, comunicar-se é muito importante. E aí você vê, por exemplo, como Deus se preocupa com uma comunicação clara e efetiva, quando você vai lá para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Olha só, o nome, aqui, alguns organizadores, da Bíblia vão lá e organizam, em capítulos e versículos, e aqui na minha Bíblia está escrito assim, capítulo 6, o grande mandamento, amar a Deus, certo? E aí você vai discorrer, Deus vai falar um pouquinho, ele está dando a lei para o povo, lá em Deuteronômio, você sabe disso, depois do êxodo, do povo e etc. Deus dá a lei. E quando Deus dá a lei, o primeiro grande mandamento é amar a Deus. Mas lá no versículo 7, olhe o que Deus fala para que Moisés ensinasse o povo. Ensine-as, no versículo 6, se você voltar, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ok? Mas ele vai além, ele diz, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, a todo tempo. Converse, se comunique, fale sobre aquilo que eu estou ensinando. Sabe qual é o segredo de uma comunicação efetiva para um negócio, para uma empresa que quer ser duradoura, que quer ser lembrada pelas pessoas, que quer ser a primeira que é lembrada numa roda de conversa quando as pessoas falam sobre aquele segmento? É ter uma estratégia para estar a todo tempo na mente dessa pessoa. Você precisa estar no inconsciente coletivo. Você precisa chegar a um momento onde toda a cultura daquela região, daquele segmento que você atende, ele lembra de você porque você está carregando aquele universo de comunicação. Você nunca parou para se perguntar por que a Coca-Cola gasta milhões para ter uma marquinha vermelha aparecendo atrás de uma entrevista com um jogador? Primeiro que entrevista com um jogador, puxa vida, chega a doer algumas, cara, que coitadinho, O jogador ele é pago para jogar, não para aprender a dar entrevista, Então é aquela entrevista triste de ouvir, Estamos aí, resultado, felizmente, não conseguimos alcançar a vitória, mas estamos aí em busca dos 3 pontos e agora é pensar no próximo jogo. Essa é a entrevista do jogador, Esse aí é a lei, do jogador, Esse é o roteiro que ele recebe. Mas quantas cocas será que vende? Naquele momento, assim, será que alguém levanta do sofá e corre para o mercado comprar uma coca? Naquela hora, você já fez isso, assim? Viu a entrevista, viu aquela marquinha da coca pequena lá atrás e falou, meu Deus, eu preciso sair correndo e comprar uma coca. Porque a coca está fazendo propaganda e agora me deu vontade. Alguém faz isso? Mas a questão é, se eu falar para você, feche os olhos e imagine uma lata suada, vermelha, bem gelada. Você vai falar o quê? É cine? Percebe? Deus sabia que para o povo dele, para que continuasse viva a memória e o relacionamento daquele povo com Deus, era preciso que se ensinasse, que se comunicasse. Quando vocês se levantam, quando estiverem sentados à casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos seus braços, use elementos para se comunicar, use coisas visuais para que você possa se comunicar e se comunicar bem, escreva-as no batente das portas, na sua casa e em seus portões. Então, se você quer ser lembrado, se você quer ser desejado pelo seu público, pelas pessoas que podem comprar os seus serviços, contratar os seus serviços ou os seus produtos, você precisa começar a enxergar a comunicação estratégica, as ações de marketing e de comunicação de uma maneira diferente. Esses dias estava prestando uma consultoria e aí o rapaz falou, porque eu já tentei fazer isso e eu já tentei fazer um evento assim. E aí não inscreveu ninguém se inscreveu para o evento. Aí eu fui lá dar uma olhada, fui bisbilhotar, obviamente, o Instagram do cara.
E aí, segundo ele ficou um mês falando sobre o evento. E aí, naqueles 30 dias que eu fui bisbilhotar o Instagram dele, tinha uma única postagem sobre o bendito do evento. Eu falei, como você falou disso? Como é que você se comunicou? Você falou quando estava de pé? Você falou quando chegou na academia? Você falou pelo grupo do WhatsApp? Você postou mais de uma vez? Você postou no feed do seu Instagram? E também você falava nos stories, dia sim, dia não? Você contratou um gestor de tráfego para fazer um anúncio pago para você? O quanto você conseguiu se comunicar e chegar na mente do teu público a ponto de se tornar conhecido, desejado? Não, mas é porque não, sei lá, cara, essas coisas assim, a gente vai, faz e não dá resultado. Eu falei, mas como assim vai, faz e não dá resultado se você não fez? Tá aqui, tá provado, eu tô vendo, tô mandando print aqui para você, porque eu preciso que você comece a pensar diferente acerca disso. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar com vocês nessa manhã, de maneira bem breve e bem direta, é: comunicação é essencial. Se você não se comunicar, você não vende. Se você não falar, você não vende. Se você não vem num lugar desse e você não diz o que você fala, o que você faz na hora que você está tomando café, se você não conversa, se você não se abre, se você não dá a oportunidade de os outros falarem sobre a profissão deles, sobre o que eles têm a oferecer, você não vai ser conhecido, você não vai ser... É um clichê, mas é a maior realidade. Quem não é visto ou ouvido nos dias de hoje não é lembrado. Não é lembrado. Por isso que as marcas investem milhões para aparecer com aquela plaquinha vermelha, laranjinha e azul do Itaú atrás de um jogador. A questão ali não é vender, a questão é entrar no inconsciente coletivo, a questão é estar sempre presente, estar sempre presente. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. E eu quero trazer 3 princípios da vida de Jesus, 3 pilares de comunicação que a gente encontra na vida de Jesus, tá? E eu quero que o primeiro deles a gente encontre lá em Mateus, capítulo 13. Vocês nunca se perguntaram por que o cristianismo é a maior religião do mundo? Nunca se perguntaram por que o cristianismo é uma religião tão forte? Por que o cristianismo é a religião hoje que mais tem respaldo histórico, registros arqueológicos, pergaminhos, cópias dos pergaminhos, né? Quando você vai estudar bibliologia, né? Quando você vai estudar se a Bíblia de fato é confiável, você vai ver alguns arqueólogos e alguns estudiosos falando que quanto mais cópias de um determinado pergaminho reproduzidas num curto período de tempo, mais confiável ele é. Porque significa que ele não se perdeu no tempo, né? Que ele não se perdeu, não pode ter sido alguém que inventou alguma coisa. E aí você vai descobrir que o cristianismo é a religião que mais contém cópias e reproduções de pergaminhos, as cartas de Paulo. Por que você acha que no período, né, pós-morte e ressurreição de Jesus, você nunca percebeu que comunicação estava sempre como uma prioridade do povo de Deus? O povo nunca deixou de se comunicar. Quando podia falar em praça pública, eles estavam na praça pública. Aí quando chegava alguém, quando chegavam os chefes da sinagoga junto com os soldados, aí eles vazavam e eles corriam para dentro de uma casa, e aí dentro da casa eles continuavam ensinando. E aí quando alguém encontrava um eunuco passando pelo caminho, ele entrava na carruagem do cara e aí ele conversava com o cara. E eles não paravam, eles entendiam que aquela mensagem era valiosa demais para ficar guardada só para eles. E a comunicação naquele primeiro século, pós-morte e ressurreição de Jesus, foi fundamental para que o cristianismo se expandisse pelas regiões vizinhas. E aí Paulo escrevia uma carta e Paulo dizia: eu vou visitar vocês, mas enquanto isso está aqui, eu estou usando outra forma de comunicação. Leia essa carta, reúna com os líderes da igreja, reúne na praça da cidade, lê tudo isso para o povo precisa saber disso. Então, a comunicação é um princípio estabelecido por Deus, a boa comunicação e a comunicação estratégica. O primeiro pilar que eu quero que você grave hoje, tá? De uma boa comunicação. Se você quer ser, mas eu faço muito e eu não tenho retorno. Bom, então vamos qualificar a sua comunicação e vamos mostrar como é que a internet hoje ela te ajuda. Quando você vai lá para Mateus capítulo 13, versículo 34, a gente encontra o primeiro
pilar de uma boa comunicação, de uma comunicação estratégica? Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Se adaptar à linguagem daqueles que estão te ouvindo. Já viu recém-formado ou acadêmico? É bicho chato, né? O tal do acadêmico é um bicho chato. Eu falo isso porque eu já fui. Aí, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que até um tempo atrás ela frequentava aqui, né? A Aline, lembra a Aline? Aline Micos? Aline Micos? Aí quando ela estava na faculdade de enfermagem, a gente falava assim, porque o cara torcia o pulso. Pulso não, querido. É punho. Pulso é isso aqui, ó. É quando pulsa. Punho. Você precisa falar correto. Não vai mudar nada. Eu falei isso a vida inteira e eu sei onde eu estou com dor. Eu sei onde eu machuquei. Não vai mudar nada. Sabe, tipo acadêmico, assim, que ele quer ensinar do jeito dele. Ele quer... Como eu atendo gente que diz que a comunicação não funciona, que marketing digital não funciona, que usar a internet não funciona. E quando você troca meia dúzia de palavras com essa pessoa, você diz, cara, é por isso que ninguém ouve essa pessoa. Ela só fala dela, é o meu negócio que é X, é o meu produto que é Y, é o material que eu uso para... E você fala, tá, mas espera aí, a pessoa perguntou isso naquele momento? Não, na verdade ela queria saber se eu tinha horário disponível. Então, por que você não falou horário disponível? Não, mas é porque eu preciso mostrar para ela, né, que vale mais a pena. Eu falei, não, mas o que vale a pena para ela naquele momento é saber se a tua agenda encaixa na dela. É isso que é importante para ela naquele momento. Então, quando Jesus usava parábolas, não é que Jesus não sabia falar bonito. Não é que Jesus não era formado na religião da época, nos preceitos do judaísmo. Jesus sabia tudo a respeito da lei. Mas quando Jesus ia se comunicar com alguém que não tinha o mesmo domínio que ele olhava no olho da pessoa, chegava no nível da pessoa e falava, então vamos bater um papo. Sabe? Quando você vai pescar, e aí, sim, pescaria eu entendo, de pescaria eu entendo. Então, o reino de Deus, e aí ele ia lá e falava, sabe quando alguém vai plantar, não, de plantação eu entendo. Então, deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona. Então, um dos pilares da comunicação estratégica e efetiva é entender o seu público e falar a linguagem do seu público. Como é que você faz isso na internet? Se você me disser que você não vê meme, você está mentindo para mim, né? Todo mundo vê um meme hoje. Todo mundo vê uma tirinha engraçada na internet. Não interessa se você tem dinheiro ou se você não tem. O Neymar está dando risada uma hora dessa vendo meme. A Bruna Marquezine, a Grazi Massafera, o Roberto Carlos, qualquer pessoa hoje que tem acesso à internet e acesso à rede social, sabe falar essa linguagem. Porque ela é viral, ela chega para todo mundo. Né? Vocês viram o fenômeno da Rafaela Tuma? Aquela ilustradora que ficou famosa com o vídeo do Eu sou o Cordeirinho, Jesus é meu pastor. Aquele desenho que ela ilustrou e aí bombou o vídeo dela. E ela era uma ilustradora, em 2 dias ela saltou. Acho que de 200 mil seguidores ela bateu 1 milhão, tipo, em 3, 4 dias. Assim. Por quê? Porque ela pegou uma piada... Ela utilizou uma linguagem infantil, ela era uma ilustradora profissional, fazia alguns trabalhos para Netshoes já, assim, cara, tudo muito elaborado. Ela começou a desenhar desenho de palitinho e aí todo mundo entendeu o que ela queria dizer. E aí todo mundo compartilhou um desenho de palitinho com uma mensagem de uma criança, com uma musiquinha de uma criança e todo mundo se identificou com aquilo. Então, primeiro pilar, aprenda a falar a linguagem das pessoas que você quer atingir. Ninguém sabe os detalhes técnicos do seu produto, provavelmente. Ninguém sabe se a sapata da construção, lá, da obra, é de 30 por 30, se é de concreto usinado. Num primeiro momento, e dependendo de qual é o teu público de interesse, ninguém sabe disso. O povo quer saber o quê? Vai caber meus móveis aqui? Vai caber... Você tem um contato de alguém aí para fazer um móvel planejado? Certo? Então... Primeiro pilar, fale por parábolas. Se identifique com as pessoas. Deixe que as pessoas se identifiquem com você e use a internet
para gerar essa identificação e essa aproximação. Não tenha medo, mesmo que você tenha uma empresa, que você ache que você é muito importante, que o seu negócio é muito sério, que o seu negócio gira muito dinheiro e que nesse meio as pessoas não dão risada. Todo mundo dá risada. Todo mundo precisa se divertir, todo mundo precisa descontrair e falar algo simples e sem sentido, muitas vezes, né? Então, estar presente nesses momentos é fundamental. Jesus sabia disso. Segundo pilar. Quando você vai lá para Lucas, capítulo 10, olha só, preste muita atenção. Qual é o primeiro pilar, então? Qual é o primeiro pilar de uma comunicação que funciona? Isso. E principalmente hoje, na linguagem da internet, se você vai usar uma rede social, isso é muito fácil de identificar. É só você fazer uma pesquisa rápida, olhar o perfil de 10 clientes seus, você vai entender mais ou menos com que eles se identificam, quais são as piadas que giram em torno do teu negócio, quais são as coisas que geram aproximação e identificação. Segundo pilar, depois disso, Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, Jesus, o Senhor, designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele. Segundo princípio, se você quer vender mais, se você quer atingir mais pessoas, você precisa estar disposto a investir em alcance. Você precisa fazer com que sua mensagem chegue para mais pessoas num período menor de tempo. Jesus sabia que ele tinha uma missão para cumprir. Jesus sabia que a mensagem precisava se espalhar pelas regiões circunvizinhas de onde ele estava. Então o que é que ele faz? Ele amplia o alcance. Ele chama outros 72 discípulos e diz: vão, eu preciso que vocês adiantem a mensagem antes de eu chegar nesses lugares. Eu preciso de mais gente falando junto comigo. Se for só eu falando, eu vou ter um alcance. Esses dias eu fiz um conteúdo e mandei mensagem, na maior cara de pau, mandei mensagem para uma empresa do segmento que eu estou trabalhando mais forte hoje, né, que é com o pessoal da luta. Mandei a mensagem para uma empresa de equipamentos e falei: quer fazer um post colaborativo comigo? Sabe agora que aparece 2 bolinhas no Instagram, assim, sabe quando aparece, que significa que 2 pessoas planejaram aquele conteúdo juntas, e aí ele aparece tanto para mim quanto lá na audiência daquele outro profissional, né? Aparece para os 2 Instagrams. Se aparecesse só para o meu, eu teria um alcance X de mais ou menos 1.000, 1.500 pessoas. Fui lá, mandei mensagem e falei: olha, o tema do post é esse, eu acho que tem tudo a ver com a tua empresa, eu acho que tem tudo a ver com o teu negócio, eu acho que isso pode ajudar os teus clientes a se atinar para aquilo que a gente está querendo ensinar eles. Posso marcar vocês e aí vocês entram como colaborador na postagem? Cara, triplicou o alcance do conteúdo. Chegou para mais de 3.000, 4.000 pessoas, um único conteúdo, que eu investi 25 ou 30 minutos para planejar. Alguém já pensou em atingir em 30 minutos 3.000 pessoas? Você já pensou que aqui, será que aqui a gente conseguiria, será que eu conseguiria compartilhar essa mensagem para 3.000 pessoas em 30 minutos aqui dentro? Será que caberia 3.000 pessoas aqui? Vocês estão entendendo o poder da internet hoje, principalmente? Vocês estão entendendo? Eu sou sócio de um treinador e a gente realizou um seminário, né, técnico. E eu falei, cara, né, para convencer ele, eu falei para ele assim, antes de a gente ser sócio, eu falei: qual foi o maior seminário que você já fez? Para quantas pessoas você já deu aula ao mesmo tempo? Cara, acho que o seminário top que eu fui foi aqui em Santa Catarina. Eu dei aula para 120 pessoas. Eu falei: caramba, é muito, hein? Eu falei: então se eu não colocar 2.000 pessoas para te ouvir, você não precisa me pagar nada, fechou? A gente colocou 3.500 pessoas para ouvir ele numa única hora. Passando o mesmo conteúdo, ensinando as mesmas coisas, a gente colocou 3.500 pessoas para ouvir ele. Aí ele falou: caramba, vai lá, arruma um negócio lá, bota o teu nome junto, lá dentro da Hotmart, bota o teu nome junto e vamos começar a trabalhar. Cara, gostei desse negócio. Então, gerar alcance, aumentar o seu potencial de alcance, depender de indicação, gente. Indicação é a venda mais certa, né? Porque quando você recebe uma indicação, vem carregada, né, de confiança, de assertividade. Pô, se meu primo indicou e eu confio no meu primo, então não tem erro. Eu vou lá e não vou nem pesquisar mais. Pode nem ser o mais barato.
Mas esse 1 a 1 hoje pode ser que não seja o suficiente para você alavancar o teu negócio. Agora, você já pensou que o teu primo ele pode indicar no 1 a 1, mas ele pode simplesmente fazer uma sequência de stories e gravar lá na rede social dele falando bem do seu serviço e marcando você. E ao invés de ele indicar para um, ele está indicando para, sei lá, 90, 100, 200, 500 pessoas. Percebe a importância disso? Então, falar a linguagem do povo, falar a linguagem do seu público de interesse e estar sempre atento e usar ferramentas que te dão maior alcance. Esse é o segundo pilar. Falar a linguagem do povo e aumentar o seu potencial de alcance. E o terceiro, para a gente finalizar e não se estender muito hoje aqui, no mesmo versículo diz que Jesus enviou 72 para ir adiante dele e a todas as cidades para onde ele estava prestes a ir. Sabia que nem todo mundo está pronto para ser seu cliente ainda? Você já ouviu falar sobre níveis de consciência? Nesse universo de venda, de marketing, você já ouviu isso em alguma palestra, ou em algum estudo, ou na faculdade? Já ouviu falar sobre níveis de consciência? Sabe aquele cara, papi, que ele é o cara que ele vai para o churrasco? Eu sempre uso essa imagem porque meu público lá se identifica muito. E é algo bem comum. Sabe aquele cara que ele vai para o churrasco, ele está acima do peso, mas todo mundo ainda acha engraçado, e ele acha engraçado também. Ele é sempre o cara que todo mundo brinca assim, esconde a comida, que o fulano chegou. E aí todo mundo ri, todo mundo se diverte, todo mundo acha legal. Esse cara, ele não faz questão de ir para uma academia, ele não faz questão de cuidar da saúde, ele não faz questão de fazer uma caminhada, ele não faz questão de fazer uma corrida, porque ele não tem consciência de nada acerca disso. Então não adianta você ir lá e oferecer o Herbalife para ele não quer, ele não precisa disso. Não adianta você ir lá e falar que a academia está de 119 por 39 por mês. Ele não quer isso. Nem todo mundo está pronto para ser o seu cliente ainda. Mas aí, de repente, esse cara, ele bate um piripaque nele, Rafael. Ele bate um piripaque, ele perde o ônibus e ele sai correndo. E aí ele vê tudo preto na vista dele. E aí a perna dele amolece. E aí, cara, ele passa o dia com uma palpitação e com dor aqui no peito, e aí ele vai no médico. Ele decide, eu preciso ir no médico, eu não estou legal. O nível de consciência dele acerca do que é ser saudável acabou de mudar. Ele descobriu que ele tem um problema. Aí ele vai no médico, e aí o médico fala assim, cara, o negócio é o seguinte, no peso que você está, meu filho, você não chega muito longe, não. Você precisa dar rumo na tua vida e você precisa... E aí o médico vai e passa aquela lista, né, para ele, né? Fala tudo o que vai acontecer com ele se ele não mudar de vida. Então agora ele é consciente do problema e aí o médico dá uma lista e fala assim, então você precisa cuidar da sua alimentação e você precisa fazer atividade física, você precisa começar pelo básico. Agora ele acabou de se tornar alguém consciente de uma solução. Como é que eu resolvo meu problema então? Cuidando da alimentação e fazendo atividade física. Mas ele ainda não vai comprar nenhum produto, porque ele não é consciente de um produto que resolva a vida dele. Então ele vai começar a pesquisar no YouTube primeiro, aí ele vai decidir se ele vai fazer umas receitas por conta própria no YouTube, ele vai decidir se ele vai começar a caminhar na rua, ou agora ele vai ter que tomar a decisão, se ele paga uma academia, se ele vai fazer uma luta, se ele vai fazer crossfit, se ele vai para musculação, se ele contrata uma nutricionista, se ele... Consegue entender que o nível de consciência vai aumentando? Quando Jesus envia 72 para irem adiante dele, Jesus está dizendo assim, ó, eu sei que se eu chegar lá de sopetão e fizer o que eu tenho feito nessa região aqui, como esse pessoal não está aqui em Jerusalém, não está nessa região, muitos não são judeus, muitos não estão ligados em tudo que eu estou falando, isso pode gerar um bloqueio para algumas pessoas, em algumas regiões vizinhas. Mas vocês vão lá e vocês vão adiantar. Vocês vão dizer assim, cara, não se assustem. Mas tem gente que sai andando quando o cara passa. A gente viu? Não, capaz, isso é impossível. Cara, juro pra você. Teve gente que andou, teve gente que enxergou. Teve gente, cara, que era cego de nascença, bicho. De nascença. E voltou a enxergar. E aí Jesus sabia que isso ia
Ah, duvido, duvido. Ele vai vir, estou falando para você. Ele falou que ele vem aqui semana que vem. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Duvido, quero ver se vem. E aí, de repente, Jesus chegava na cidade. E aí, quando Jesus chegava e essas pessoas viam aquilo acontecendo, o que acontecia? Já tinham... E não é que eles estavam falando a verdade? Eu preciso acreditar nisso agora. Espera aí, então eu preciso dar atenção para o que está acontecendo. Não é só um charlatão, o povo já falou o que ia acontecer. Então eu preciso enxergar isso de uma forma diferente. As pessoas elas vão perceber o seu produto e o seu serviço de maneira diferente, com mais desejo, com mais consciência de compra. E você vai converter mais vendas quando você falar a linguagem do povo, quando você ampliar o seu alcance e quando você trabalhar para aumentar o nível de consciência do seu público antes mesmo de vender. Mas como é que eu aumento o nível de consciência do meu público? Cara, você pode fazer isso de graça, porque numa rede social hoje você pode estar todos os dias. Quanto será que a Coca-Cola paga para estar num único comercial no horário nobre na Globo? Será que dá tempo de conscientizar muita gente de que, cara, a Coca não faz tão mal assim? E de que mesmo você que é vida saudável, você pode tomar uma Coca? Será que faz? Será que dá tempo? Talvez não dê, mas você tem talvez os stories do teu Instagram, onde todo dia você pode apresentar um pouquinho daquela realidade, do teu trabalho, onde você pode ir conscientizando aos poucos e educando a sua audiência. Vocês conseguem perceber esses princípios? Conseguem perceber o quanto a comunicação ela pode mudar o jogo, o quanto ter uma comunicação estratégica, pensada, ela pode mudar o jogo e ela pode aumentar a sua chance de converter aquelas pessoas que têm interesse ou de gerar interesse em quem a princípio nem teria interesse no teu produto. Sabe como é que eu voltei a pôr aparelho, Beto? Eu já não ligava mais, eu brincava com todo mundo, eu era esse cara. Eu falava assim, já casei. Sabe, quando as pessoas falavam assim, cara, né? Às vezes meu pai falava, né? Cara, né? Pô, teu dente entortou muito de novo, né? E aí eu falava, cara, já casei, bicho. Não preciso mais convencer ninguém, eu brincava com ele, né? Falava, tá tudo certo. Sabe quando foi que eu decidi voltar por aparelho? Quando eu comecei a ver os stories do Fábio. O Fábio todo dia abria uma caixinha de pergunta. O Fábio é filho, né, do Luiz, né? Descobri que vocês chamam ele de Luiz aqui, né? Chamei de Beto, ninguém sabia quem era você, Beto. E aí eu segui por curiosidade. E aí eu não consegui mais deixar. Primeiro eu não conseguia mais deixar de passar fio dental. Porque ele fez um tutorial ali de como é que passa o fio dental, que eu falei, cara, nunca tinha visto desse jeito. Nunca tinham explicado desse jeito. Aí eu descobri que para criar uma cárie, você precisa de 3 fatores: tempo, bactéria e o dente. O tempo, a bactéria e o dente. Então, se você tem o dente, mas não tem a bactéria e ela não fica por muito tempo na boca, não cria cárie. Se você tem a bactéria dentro da boca, através do açúcar e tudo mais, mas você não tem tempo, porque você tira ela do dente, você escova logo depois que você comer um doce, você não vai ter cárie. Você vai ter cárie se você tiver o açúcar lá dentro da boca, se você demorar para escovar os dentes e, obviamente, se você tem o dente, se ela fica muito tempo ali encostada no seu dente. Isso vai gerar cárie ali no seu dente. E quando eu comecei a aprender essas coisas, eu falei, cárie, não é que é importante? E eu mandei a mensagem, ô Fábio, eu vou te visitar essa semana. E aí eu fui e terminou que o bicho velho me vendeu. E tá lá. Dei uns 1.000 aí para ele nesses 2 anos de aparelho aí. A gente tirou essa semana agora o aparelho. Porque eu estou sorridente hoje assim, ó. Então, é muito importante, tá? A internet é uma ferramenta de alcance. A internet é uma ferramenta que te permite hoje falar a linguagem do povo, gerar interesse, aumentar o nível de consciência, gerar curiosidade, ensinar algo para alguém que talvez ainda tenha uma resistência de comprar aquilo que você tem para vender, porque ela não entende muito bem sobre a importância daquilo. E tudo isso você pode fazer com essa coisinha aí que está na sua mão. Você pode fazer aqui, ó. Em 90% dos casos de graça ou custando muito pouco. Custando muito pouco. Certo? Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é um incentivo. Olhem para a maneira como vocês se comunicam com mais carinho. Talvez o seu problema não seja de administração,
Talvez você não esteja vendendo menos do que gostaria ou atingindo menos pessoas do que gostaria, porque é esse mercado mesmo que é pequeno. Porque é o povo mesmo que não gasta com esse tipo de coisa. Sabe, a gente fica sempre terceirizando, né? A gente é bem craque nisso, desde Adão, né? Sempre foi a mulher que você me deu, né? Nunca é culpa minha, né? Nunca é o que eu posso fazer. É que o povo não compra. É que o povo não gosta. É que o governo isso, é que não sei o que, é por isso que eu estou vendendo pouco. Talvez você não esteja vendendo pouco ou menos do que gostaria, porque você não se atentou à importância de desenvolver um princípio bíblico, que é a habilidade de se comunicar estrategicamente quando você tem um objetivo. Jesus tinha um objetivo, Deus tem, né, um objetivo desde a criação do mundo, e por isso tem tanta coisa aqui para comunicar para nós. Senão isso aqui não existiria, Deus não permitiria que isso aqui tivesse sido criado. Isso significa que comunicar-se é extremamente importante. Ficou claro isso para vocês? Consegui me comunicar com vocês? Consegui criar algo no imaginário de vocês? Fui claro? Fui simples? Então, gente, eu espero que isso seja só uma pincelada, tá? Para aguçar o desejo de vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a internet. Tudo sobre a internet você pode aprender, cara, no YouTube. Você pode pagar uma consultoria super barata. Você pode, cara, pesquisar. Tá tudo na palma da mão de vocês. Não tem desculpa. Não tem desculpa. É só você querer fazer isso, dedicar um mínimo de tempo para aprender sobre isso, e eu garanto que os resultados de vocês podem ser muito maiores do que vocês têm hoje. Amém? Eu quero orar com vocês. Quero orar. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque nós encontramos princípios valiosos na tua escritura. Obrigado porque o Senhor é gracioso. O Senhor poderia ter simplesmente comunicado aquilo que era essencial e fundamental para a salvação do homem. Mas o Senhor nos deu princípios de riqueza, de prosperidade, de gestão, de administração, de vida conjugal. O Senhor deixou tantos princípios na tua palavra, e obrigado porque hoje nós pudemos colher um desses princípios. Obrigado porque o Senhor semeou no nosso coração hoje acerca de algo tão importante, que é a nossa comunicação ser clara, ser estratégica, ela ser pensada quando nós temos algum objetivo, e obrigado porque ela pode hoje gerar fruto na nossa vida. Eu oro para que essa semente caia em terra boa no coração dos meus irmãos, e que o Senhor continue, siga abençoando e prosperando cada estabelecimento, cada negócio aqui representado, cada empreendimento. Que o Senhor continue abençoando, dando estratégias, dando sabedoria, discernimento para os meus irmãos, e que nós possamos ser pessoas ainda mais abençoadoras, que através daquilo que o Senhor coloca na nossa mão, nós possamos abençoar outras pessoas, colhendo dos frutos daquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe, dê um bom dia de trabalho para todos nós, e que o Senhor siga guardando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, esposa, marido, e que a nossa vida continue sendo enriquecida pela palavra do Senhor através desse projeto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Benção, né? Eu quero continuar comunicando com vocês. Existe uma comunicação, vou pegar o gancho do Anthony agora, né? Algo que está lá em, deixa eu pegar aqui, algo que está na Bíblia diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todos e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Então, nesta manhã, eu quero convidar você que está aqui presencial, que está nos acompanhando pela internet, a se comunicar de uma maneira diferente com Deus. Uma maneira, né, que vai trazer leveza, que vai trazer clareza de como você vai caminhar, que vai trazer esse relacionamento, essa comunicação diária sua com Jesus.
Eu peço a vocês que fechem os seus olhos nesta manhã e, se sentir no seu coração, repita uma oração. Nós como igreja também vamos repetir. Você que está nos acompanhando pela internet, também feche os seus olhos e repita essa oração com a gente, que diz assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus que veio em carne para nos salvar. Peço perdão pelos meus pecados. Eu renuncio a Satanás e todas as suas obras. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te agradeço pela salvação da minha alma. Amém. Essa é a oração de salvação. Essa é a oração de um recomeço. Essa é a oração que vai te aproximar de Jesus, que vai fazer com que você acesse tudo aquilo que Ele tem para você diariamente.